A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus com o tema de hoje, o Anticristo, como identificá-lo e de onde ele virá. Vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos, vamos começar mais um estudo aqui para a Glória de Deus, sobre o Anticristo, como identificá-lo e de onde ele virá, porque existe aí muitas coisas sobre o Anticristo que falam uma coisa, falam outra, e o Anticristo é esse, o Anticristo é aquele. Vamos estar aqui esmiuçando esse tema para a Glória de Deus, para tirar todas as dúvidas e parar com esses disse-me-disses, né? Para a gente focar no Anticristo certo, que é tudo para a glória de Deus. Vamos estar lendo aqui Tessalonicenses, João, Apocalipse, Daniel, Ezequiel, entre outros, amados irmãos. Então, sem mais delongas, vamos estar lendo 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 3 ao 4. Então, os amados irmãos que tiverem a palavra de Deus aí, abrem em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, para a glória de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz assim, amados irmãos: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando-se a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Amém, amados irmãos. Então, nós vemos aqui que antes do grande dia, do dia do Senhor, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, virá a apostasia. E depois da apostasia, vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, que se exalta acima de todo Deus e se proclama ser o próprio Deus, amados irmãos. Então, esse uma coisa muito importante, né, amados irmãos? Para que a gente venha identificar esse anticristo. Uma das principais características dele é o que? Ele se proclamar como se fosse o próprio Deus, se exaltar, né? Querer toda adoração para ele. A principal característica para você saber quem é esse anticristo, né? É isso, amados irmãos, é ele se engrandecer. Toda pessoa que se engrandece acima de Deus, proclamando ser Deus, querendo adoração, esse é um anticristo. O espírito do anticristo possui essa pessoa, para a glória de Deus. Então, essa é a principal característica que está aqui no 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Né? É se proclamar Deus, querer adoração, né? Se engrandecer. E aqui fala, o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, a própria eficácia de Satanás está nesse homem. Então, esse é a principal característica do anticristo, amados irmãos, que fica em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Vamos estar lendo aqui também, amados irmãos, 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. Que diz assim, amados irmãos: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Versículo 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram
que está vindo e agora já está no mundo. Essa é a segunda característica, amados irmãos. Vamos falar de várias características e não vamos numerar uma, três, quatro, não. Nós vamos estar lendo aqui os livros Tessalonicenses. Agora estou lendo 1 João 4, do 2 ao 3, que essa aqui é a segunda característica. Ou seja, o Espírito, se a pessoa não confessa que Jesus Cristo veio em carne e é Filho de Deus, esse tem o espírito do anticristo. Então essa é uma da segunda grande característica, né? Primeiro, ele se exalta acima de todo Deus, do próprio Deus, Criador dos céus e da terra, proclamando ele ser o próprio Deus. E a segunda característica, ele não reconhece que Jesus Cristo veio em carne e habitou entre nós. O Filho de Deus, ele não reconhece que Jesus é Filho de Deus. Então, nesta pessoa está o espírito do anticristo. Aí, como está dizendo aqui no versículo 3, acerca do qual vocês já ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Ou seja, desde a época, né, de Jesus, de João, dos discípulos, o espírito do anticristo, desde os primórdios, né, todos aqueles reis do Egito, da Síria, da Babilônia, dos medos e persas, da Grécia, aí vai, romano, aí vai todos esses impérios todos aqueles reis que se engrandeciam, né? Se proclamavam como se fosse o próprio Deus e era, né, pedida adoração a eles. O espírito do anticristo estava nesses homens, amados irmãos. Então essa é a segunda grande característica para que nós venhamos a identificar o anticristo, para que os amados irmãos não venham a ser enganados. Fulano de tal é anticristo, e esse cara aí o Jared Kushner é o anticristo, o Barack Obama é anticristo. Amados irmãos, nós viemos, né, estar ligados sobre essas coisas, mas viemos estar focados na palavra de Deus, não viemos ser enganados com vento de doutrina, com opiniões de homens. Para ser o anticristo, tem que se engrandecer como sendo o próprio Deus, o filho do homem, o filho do pecado, o filho da perdição. Se engrandecer como o próprio Deus e não reconhecer que nosso Jesus Cristo veio em carne e habitou entre nós. É a segunda característica, para a gente identificar o anticristo. Não podemos falar que esse anticristo, o Putin é um anticristo. Por quê? Você já viu alguma declaração dele se exaltando como Deus? Já viu alguma declaração dele falando que Jesus Cristo não veio em carne e habitou sobre nós? E habitou entre nós? Então não podemos identificá-los dessa forma, né, amados irmãos? Com achismo, sim com uma coisa concreta, né? Que é tudo para a glória de Deus. Para todo erro, todo engano ser jogado por terra, amados irmãos. Então, nós vemos aqui a segunda grande característica. Agora vamos para Apocalipse 13, do 1 ao 2, amados irmãos. Apocalipse 13, do 1 ao 2, que diz assim: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas. E sobre uma do chifre, em cada cabeça, um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade, amados irmãos. Então nós vemos aqui que essa besta, né, que é o império do anticristo, é semelhante ao leopardo, tem pés de urso e boca de leão. E o dragão, que é o diabo, a antiga serpente, que está no capítulo 12 do Apocalipse, deu todo o seu poder e grande autoridade, amados irmãos. Deu grande autoridade para essa besta. E o anticristo
vem desse reinado aqui. Aqui nós já estamos falando da sua localidade. Nós demos duas grandes características, né, do anticristo. A primeira, ser o filho da perdição, se engrandecer como se fosse Deus, né, se exaltando sobre todo Deus e sendo objeto de culto. A primeira característica. E a segunda característica é, né, não reconhecer que nosso Senhor Jesus Cristo habitou entre nós. Filho de Deus veio em carne e habitou entre nós. Ou seja, a pessoa que não reconhece isso, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Deus tem um filho, que é o Filho unigênito do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa pessoa habita o espírito do anticristo. Então nós vemos aqui no capítulo 13 essa besta, né, de 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres nomes de blasfêmias. Nós vamos ver durante todo o Apocalipse aqui que são 7 reis, essas 7 cabeças são 7 reis, e esses 10 chifres são 10 reis, e todos eles, com nomes de blasfêmia, são homens com o espírito do anticristo e blasfemando contra Deus. Essas 7 cabeças nós vamos ver mais para frente, vamos ler, tá? É o Apocalipse 17, né? São 7 reis. E esses 10 chifres são 10 reis que se levantarão juntamente com a besta, nesse reinado do anticristo. E um dos chifres é o anticristo, o homem do pecado, filho da perdição, que se exalta e se engrandece sobre todo Deus e quer ser adorado. Ele surge no meio desses 10 chifres, amados irmãos, desse último reino, o último reino da besta, essa besta que tem aparência de leopardo, patas de urso, nós vamos ver aqui depois desse texto, e boca de leão, que é a mistura do reino da Babilônia, que é o leão, as patas de urso dos medos e os persas, e o corpo de leopardo é os medos, aliás, o Império Grego Macedônico, da Grécia, né? Mais conhecido como Alexandre o Grande, etc. Depois os 4 generais, e assim por aí vai, amados irmãos. Então nós vemos aqui que o anticristo vem desse reinado. E onde ficavam esses impérios, amados irmãos? Esses impérios, amados irmãos, ficavam lá no Oriente Médio, amados irmãos. A Babilônia, no norte de Israel, nordeste ali, né? O Império Medo-Persas ficava mais para o nordeste ainda, à direita de Israel, olhando pelo mapa, né? Do meu ponto de vista. E o grego também. Pegava desde a Turquia, vai até a Babilônia, os Medos e Persas, e descia até o Egito ali, o Império Grego Macedônio dominou isso aí tudo, mais irmãos. Então, desses 3 grandes reinos que dominaram aquela região toda, virá o anticristo, mais irmãos, para a glória de Deus. Então, essa besta surgirá desses reinos, desse território, a última cabeça, e durará pouco tempo, juntamente com os 10 reis, porque assim Deus estabeleceu o tempo determinado que tudo que Ele falou vai acontecer para a glória de Deus. Então, para esmiuçar essa parte do capítulo 13, amado, 13, vamos estar lendo aqui também Daniel 7, o profeta Daniel 7, versículo do 2 ao 8, que é o sonho, né? O sonho de Daniel. E Daniel teve uma visão de noite, que diz assim, amados, para completar esse capítulo 13, porque através o 13 fala do Daniel 7. Um juntando para o outro, os amados irmãos vão decifrando de onde vem essa besta e esse anticristo, de onde vem. Presta bastante atenção, amados irmãos, para que ninguém vos engane, né? Com falácias. É esse, é aquele. De onde ele vem? Ele vem lá dos Estados Unidos, vem lá do Vaticano. Não acrediteis, amados irmãos.
acredito na palavra de Deus, que diz assim: em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei, em certo momento as suas asas foram arrancadas. Ele foi erguido do chão e firmou-se sobre os 2 pés, como um de homem, e recebeu o coração de homem. A seguir vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os seus dentes, tinham 3 costelas, e foi-lhe dito: levanta-te e coma tanta carne que puder. Versículo 6. Depois disso vi um outro animal, que se parecia como um leopardo. Nas costas tinham 4 asas, como as asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Versículo 7. Em minha visão à noite vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os outros animais anteriores e tinha 10 chifres, amados irmãos. Presta atenção, 10 chifres, né? É a mesma besta que a gente leu lá no capítulo 3 do Apocalipse. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância, amados irmãos. Então esse 4º animal, amados irmãos, era uma aparência terrível, na boca, dentes de ferro. Ou seja, essa visão que Daniel estava tendo era essa junção desses 3 primeiros animais que ele viu. O 4º animal é a junção dos 3 primeiros: o leão, o urso e o leopardo. Essa é a visão de Daniel, que é descrita no Apocalipse 13, essa besta que sai do mar, que tem aparência de leopardo, pata de urso, boca de leão, e nessa boca de leão tem dente de ferro, né? Que despedaça, destrói tudo que pisa e não deixa rastros, né? Desses reinos que ele destrói. E dentre esses 10 chifres, né? Que essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres, e dentre esses 10 chifres surge um. E esse é o anticristo, amados irmãos, que possuía olhos como de homem, e uma boca que falava com arrogância. Esse é o anticristo, é o chifre pequeno que sai do meio dos 10, ou seja, esse reino dessa besta, o reino do anticristo, né? Que é considerado a besta, porque é um reino, tem 7 cabeças e 10 chifres. Dentre esses 10 chifres surge um no meio e derruba 3, ou seja, por isso que lá também no capítulo 2 nós vamos ler, né? Daniel fala que o último reino dos 2 pés com os 10 dedos, que é a mistura de barro com ferro, não é um reino sólido. Tem uma parte sólida que é de ferro e outra parte de barro, ou seja, tem brigas e intrigas entre eles, entre si. Esse anticristo surgiu no meio, né, desse reino dos 10 e derrubou 3 dedos e ficou um. Ele que governará esses reinos, a última batalha, a grande batalha, no grande dia do Senhor Todo-Poderoso, que ele virá lá no Meguido, Armagedon, etc., para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que a localidade desse rei, do anticristo, de onde ele virá, é bem enfática, amados irmãos. É bem localizada, não pode ser em qualquer lugar. Ele vai vir lá da Europa, ele vai vir lá nem o Império Romano está descrito aqui. Então ele não pode ser nada de Vaticano, porque os animais que estão descritos aqui, ó, é a Babilônia, o
o urso, a Babilônia que é o leão, os medos persas que é o urso e o leopardo que é a Grécia. E o Império grego macedônio, dominou a principal parte do território dele, era ali no Oriente Médio, da Turquia até o Egito, até o Irã, e tentaram dominar a Índia também, eu acho que não conseguiram, se não me engano. Eles não conseguiram ir até a Índia, expandir mais para o extremo Oriente, mas dominaram grande parte de terra. Mas o principal reinado de todos esses reinos, tanto da Babilônia também dominou grande parte de terra ali, os medos e o persa, que hoje em dia é o Irã. A Babilônia também não existe, que hoje em dia é o Iraque, pega um pouco lá da Turquia também, Síria, a Babilônia ali fica ali, os medos e persas é o Irã, e o reino greco-macedônio é a Turquia, vai até o Egito ali, aquele reino todo ali, a Síria, outro país ali que eu esqueci do lado de Israel. Então, são aqueles territórios todos ali, todos aqueles reinos em volta de Israel, até o próprio Israel. Foi o domínio desses reinos todos aqui, o babilônico, os medos e o persa e o greco-macedônio. Junto esses três, esse animal terrível e espantoso, que é o último reino que irá dominar a terra, amados irmãos. Terrível e espantoso, que vai se destruir tudo. E o principal intuito desse reino é destruir Israel. Porque toda a profecia, toda a palavra de Deus é feita para Israel, o povo de Deus. Aí muitos hoje em dia, Israel não é mais povo de Deus, é a igreja. A grande falácia, quando a pessoa fala um negócio desse, porque em Efésios 2 fala que nós, os gentios, na carne antes distante do Senhor, mas através do nosso Senhor Jesus Cristo, se chegamos para perto da comunidade de Israel. Então somos co-herdeiros junto com nossos irmãos israelitas. Para agora, estamos enxertados na mesma árvore, através de nosso Senhor Jesus Cristo, somos enxertados na mesma árvore, que é o povo de Deus, no qual, naquele grande dia, Ele irá buscar para a glória de Deus. Que é maravilhoso, né, amados irmãos? A palavra de Deus é maravilhosa, só enganado aquele que quer, porque a palavra de Deus é bem clara sobre todas as situações. Logicamente que tem coisas que nós não entendemos, que são partes proféticas, simbólicas, muito difícil de entender no Apocalipse ali, mas a maioria delas a gente entende e é para a glória de Deus. Então vamos dar continuidade aqui, amados irmãos. Eu vou estar mostrando aqui agora também um mapa da localidade, de Israel e seus vizinhos. Para a glória de Deus, os irmãos vão estar vendo aí, o mapa de Israel e seus vizinhos. Que todos esses vizinhos aí de Israel aí é o reino, o último reino, esse animal grande, terrível, espantoso. Logicamente que englobará outros reinados mais distantes de Israel, tanto o sul como o extremo norte. Mas os principais inimigos de Israel são esses ao derredor de Israel, do norte, do nordeste, do sul, para a glória de Deus. Então vamos dar continuidade aqui, amados irmãos. Vamos estar lendo aqui Daniel 11. Vamos estar falando mais do anticristo, Já demos duas grandes características, Falamos ele se engrandecer, se exaltar. Ele é o homem do pecado, o filho da perdição, que se exalta acima de todo Deus. Essa é a principal característica. A segunda característica é não reconhecer que Jesus Cristo é Filho de Deus e veio em carne e habitou entre nós. Essa segunda característica, que não reconhece que Deus tem o seu Filho Jesus Cristo. Então, nessa pessoa que não reconhece, tem o espírito do anticristo.
para a glória de Deus. Então vamos estar lendo aqui Daniel 11. Daniel 11, do versículo 36 a 45, para a glória de Deus. Aqui vamos estar esmiuçando também uma das características do anticristo, né? No Daniel 11 fala da guerra dos reis, do rei do norte contra o rei do sul. Esse aqui foi quando o Império Grego Macedônico se dispersou, quando o principal líder, Alexandre o Grande, morreu, né? Os 4 generais, né, se espalharam entre o norte e o sul, leste, dos reinos, né? E depois só sobraram 2, que é o reino do norte e o reino do sul. Aqui está descrevendo guerra sobre esse um dos anticristos, né? Vou estar descrevendo aqui tudo aqui para a glória de Deus. Então, Daniel 11, do 36 ao 45, amado, que diz assim: o rei arrogante. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra Deus, o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exalta acima deles todos. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, e com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos. Ele distribuirá a terra, mas a um preço elevado. Versículo 40. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, o rei do norte atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros do ouro e da prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios e eles se submeterão. Mais informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado e irado. Partirá para destruir e aniquilar muito povo. Amará suas tendas reais entre os mares, no belo santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Ou seja, aqui está falando das guerras que aconteceu, né? Mas aqui, essa região, amados irmãos, temos que prestar bastante atenção. Essa região em volta de Israel, esse é o mapa de tudo aquilo que vai acontecer, de onde tudo vai acontecer, de onde essa besta vai surgir, desses reinos que ela vai dominar. Haverá guerras, né, contra essa besta, porque está escrito lá no capítulo 13 quem é essa besta e quem pode lutar contra a besta. Ou seja, vão ter inimigos lutando, né, contra a besta, mas quem pode resistir a essa besta? Porque ela será grande e poderosa, um reino muito grande e poderoso, que todos os reinos vão ter medo, né, de lutar, mas para a glória de Deus, o dia, né, desse reino se dará fim, aquele grande dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que destruirá essa besta e todos esses reinos e jogará a besta, o anticristo e todos os seus servos no lago de fogo que arde com enxofre.
para a glória de Deus. Então nós vemos aqui uma localização específica. Vemos aqui no versículo 36, né, que já fala, essa mesma passagem se exaltará sobre tudo, está falando de 2 Tessalonicenses, que a gente acabou de ler. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Essa parte aqui, esse rei arrogante se exalta, que adoração nessa pessoa ao anticristo, ao espírito do anticristo. Então, devemos identificá-lo assim, meus irmãos, o espírito do anticristo nessas pessoas que se engrandecem como se fosse o próprio Deus e que adoração. E o segundo, para você saber mesmo se essa pessoa tem o espírito do anticristo e é o anticristo, não reconhece que Jesus Cristo vem em carne, não reconhece que Jesus Cristo é Filho de Deus, é a segunda grande característica. E a terceira principal também característica é a sua localidade, de onde ele vem. Ele vem daqueles reinos inimigos de Israel, da Turquia, vamos estar lendo aqui, do Líbano, da Síria, do Iraque, do Irã, aqueles reinos ali, principalmente do norte, porque vamos ver uma das principais características que o anticristo vem do norte, não pode vir do sul, nem de outra localidade assim, do norte de quem? Do norte de Israel. Essa é a continuidade que a gente vai estar lendo aqui. Ezequiel 38, sabemos que Ezequiel 38, né? Gog e Magog, para a glória de Deus. Vamos estar lendo Ezequiel 38 para complementar, né, meus irmãos? De onde ele virá, sua localidade, o que ele fará. Ezequiel 38. Versículo 1. Ezequiel 38, versículo 1 ao 23. Eu vou olhando aqui, meus irmãos. Depois eu vou ver se até o 23 mesmo. É porque 23 é o capítulo todo. Profecia contra Gog. Vamos prestar atenção, meus irmãos. Gog, né? Da terra de Magog. Esse Gog é um anticristo. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem. Vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetize contra ele e diga: assim diz o soberano, o Senhor: estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar por anzóis em seu queixo e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros totalmente armados e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles. A Pérsia, hoje, é o atual Irã, né, amados irmãos? A Etiópia e a Líbia fica ali na África. Estarão com eles todos os escudos e capacetes, Gomer e todas as suas tropas, Bet-Togarma do extremo norte, com todas as suas tropas, muitas nações com você. Apronte-se, estejam preparados você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias você será chamado às armas. Daqui a alguns anos você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel. Está falando do próprio Israel. Os quais por muito tempo estiveram arrasados. Trazido das nações, agora vive em segurança. Por isso que eu falo aquela passagem aqui, mas vamos dar uma pausa aqui no versículo 8. Aquela passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ali, né? Quando começaram a dizer paz e segurança, haverá repentina destruição sobre eles e não escapará. Está falando dessa segurança aqui, que agora vive em segurança.
Vocês, todas as tropas das muitas nações subirão, avançando como uma tempestade assim. A destruição virá, ninguém escapará. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano, o Senhor. Naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo reunido dentre as nações de Israel, rico em gado e de bens e que vive em parte central do território. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis, de todos os seus povoados, dirão a você: você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear, levar embora prata e ouro, tomar gado e bens, apoderar-se de muitos despojos? Por isso, filho do homem, profetiza e diga a Gog: assim diz o soberano Senhor. Naquele dia, quando Israel, o meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá de todo o seu lugar do extremo norte de Israel. Você acompanha de muitas nações, todas elas montadas de cavalos, uma grande multidão, um exército inumeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos delas. Assim diz o soberano Senhor: acaso você é aquele quem falei em dias passados por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época, eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. E é isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor. Palavra do soberano Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro naquela época, haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar e as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes. Palavra do soberano, o Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre aquele com peste, derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva de sarabe de enxofre ardente sobre eles, e sobre as suas tropas, e sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Para a glória de Deus. Até o 23, né? Eu li tudo aqui, né, mas para a glória de Deus. Então, quando começa essa parte aqui, meus irmãos, em meu zelo, no versículo 19, meu zelo, grande furor, um grande terremoto em Israel, os peixes do céu, as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença, os montes serão postos abaixo. Essa passagem aqui está falando do Apocalipse 6, no finalzinho ali, quando abre-se o sexto selo, né? Tem grande terremoto, a lua como sangue, o sol escurece a lua como sangue, né? As estrelas caindo do céu, os reis se escondendo nos montes, né? É essa passagem aqui, mano. O grande dia da ira de Deus sobre toda a terra, principalmente daqueles que foram contra Israel, no furor. E o Senhor vai trazer vingança e vai dar alívio aos servos de Deus e derramará sua ira naquele grande dia. E será um dia terrível, dia de escuridão. Mas para os servos do Senhor,
quando esse dia está próximo, erguer a sua cabeça, que está próxima à redenção. Para a glória de Deus, que o santo do Senhor virá em nuvens com poder e grande glória e dará ordem aos seus anjos, que recolherá os seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. E os anjos do Senhor recolherá os filhos de Deus e então derramará sua ira sobre a terra, sobre a besta, sobre o anticristo, sobre tudo, amados irmãos. Porque os céus e terra que nós vemos aqui, amados irmãos, passará, assim como diz em 2 Pedro, capítulo 3, os céus e terra que nós vimos, amados irmãos, está preparado para o fogo e tudo se derreterá diante da presença do Senhor, para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que o anticristo é esse Gog, amado, vem do extremo norte de Israel. Tem o norte, que é o Líbano, o extremo norte, que é Turquia. Eu creio que o anticristo e a principal comandante vem ali do extremo norte, que é Turquia, que pega a parte ali do Iraque. As pessoas falam Rússia, a Rússia com certeza vai estar junto, todos aqueles outros países que odeiam Israel, China, todos esses países vão estar nesse grande exército da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, mas não são 7 cabeças, são a 7ª cabeça, que é o último reino, e desse reino tem 10 chifres, e desses 10 chifres são 10 supernações poderosas que vão ter. Cada nação poderosa vai ter um rei, e juntamente com a besta se levantará por um pouco tempo. E aqui fala que o povo de Israel vai estar vivendo em segurança. Por isso aquela passagem que eu acabei de falar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando disserem paz e segurança, haverá repentina destruição sobre eles. Ou seja, quando estiver tranquilamente, vivendo tranquilamente, que esses povos aí ao redor dará uma trégua, né, a eles, quando eles abaixar a guarda, que eles vão vir com todo o furor para destruir Israel. Mas o Senhor os socorrerá e os livrará. Os santos do Senhor será livrado para a glória de Deus. Muita coisa será destruída, Israel praticamente será destruído, mas os santos do Senhor será livrado. E o Senhor virá com vingança para todos esses, principalmente contra o anticristo, Gog, que fica, ou seja, ao extremo de Israel. Não em qualquer lugar, na Itália, nos Estados Unidos. Só misericórdia de Deus, amado irmão. Então nós vemos aqui, né, sobre Ezequiel 38, do 1 ao 23, para a glória de Deus. Agora vamos estar lendo aqui uma coisa muito importante. Aonde fica o trono de Satanás? Eu creio que onde fica o trono de Satanás vai estar o trono do anticristo também, de onde ele vai governar e vai maquinar o mal contra Israel. Apocalipse capítulo 2, versículo 13, amados irmãos. Apocalipse capítulo 2, versículo 13, que diz assim, amados irmãos: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Agora eu vou estar mostrando aí o mapa, né, amados irmãos, onde ficava essa igreja de Pérgamo, que falava, que Deus fala, né, através do seu anjo, que o trono de Satanás fica ali, né, amados irmãos. Eu creio que onde fica o trono de Satanás, no capítulo 12 de Apocalipse fala, né, que o Satanás, o dragão, a antiga serpente, dá o seu trono para a besta. E onde fica o trono do Satanás, do diabo? Fica aqui na Turquia, a atual Turquia, Pérgamo, a igreja de Pérgamo lá, onde Satanás habita. Com certeza de lá que o anticristo vai governar tudo, e vai estar todo mundo, todos esses países aí que odeiam Israel, vai tomar um pouco eles para a grande batalha, o Deus Todo-Poderoso. Então essa é uma das principais localidades do anticristo. O anticristo, Satanás, onde está o trono de Satanás? Aqui em Pérgamo, atual Turquia, e
o diabo, a antiga serpente, o dragão, deu seu trono e toda a sua autoridade para a besta. E é a besta, né, que é o reino, e nesse reino tem o anticristo, e junto na besta, né, tem esses 10 reis, que juntamente com o anticristo vão fazer essa invasão sobre Israel, vai dominar muitos povos. Vai ser terrível, né? Esses 3 anos e meio de domínio dessa besta, mas para a glória de Deus, terá as 2 testemunhas testemunhando lá em Israel, pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo para arrependimento de muitos, jogando praga, soltando, né, a água convertendo em sangue e outras pragas caindo sobre os servos do inimigo, né? Porque no servo de Deus não vai cair praga nenhuma, que é tudo para a glória de Deus. Então aquelas trombetas todas ali já são trombetas já de que o anticristo ali e tal, são trombetas de aviso, de juízo. Eu creio que ali na capítulo 9, capítulo 9 ali já dá do Ai, né, do segundo Ai ali, que é aberto o poço do abismo. Ali já sai já o reino do anticristo e tudo mais, por 3 anos e meio. Vai ser terrível, mas os servos do Senhor têm que perseverar até o fim. Então será salvo. Para a glória de Deus, estarei mostrando, já mostrei logicamente, o mapa, né, de onde fica essa localidade do trono de Satanás. Agora vamos estar lendo também, amados irmãos, sobre essa besta, né? Esmiuçar um pouquinho da besta, do anticristo ali e tal. Do Apocalipse 17, do versículo 8 ao 12, amados irmãos. Para a gente estar esmiuçando mais ela, para saber mais coisas sobre ela. Capítulo 17, Apocalipse, versículo do 8 ao 12. Que diz assim, amados irmãos: a besta que você viu era e já não é, ou seja, a besta ela dominava, agora não domina mais. Isso o apóstolo João, né, falando na época quem dominava era o Império Romano, ou seja, o Império Romano não é a besta. Ela está para subir do abismo, ou seja, quando tocar a trombeta do abismo, que sai aquele anjo, Abaddon, Apolion, creio que ali surge o anticristo que juntará essa besta que vai dominar aí muitos reinos, que ela surge do abismo e vai para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ou seja, os filhos do diabo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é. No entanto, entretanto virá. Versículo 9. Aqui requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. Aqui está falando da prostituta, né, do capítulo 17, que eu creio que é Jerusalém. São também 7 reis, agora estamos falando de reis, os reis que dominaram aquele território todo, inclusive Israel, Jerusalém. 5 já caíram, que são o Egito, a Síria, a Babilônia, os Medo-Pérsia, a Grécia. 1 existe, eu creio que era o Império Romano, que fazia parte dessas 7 cabeças, é a 6ª cabeça. E 1 ainda não existe, que é a 7ª, a última. E o outro ainda não surgiu. E quando surgir, ou seja, a 7ª cabeça, deverá permanecer durante pouco tempo, ou seja, uns 3 anos e meio, mais irmãos, do reinado da besta. A besta que era e agora não é, é o 8º rei, ou seja, são 7 cabeças. É o 7º rei. É o 8º. São 7 reis, né? 7 cabeças e são 7 reinos.
logicamente todo reino tem um rei. E o 8º rei faz parte das 7 cabeças, e caminha para a perdição, que é o anticristo, né? O 8º rei faz parte do 7º reino, é o anticristo, e caminha para a perdição. Versículo 12: os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas que por 1 hora receberão com a besta autoridade como reis, para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aquela besta do capítulo 13, aqui ele vai mais esmiuçando mais a besta. E 5 cabeças caíram, então não vão ser 7 cabeças. Fala que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas essas 7 cabeças não surgirá de uma vez, né, de uma vez só. E sim, está falando que 5 cabeças caíram, uma existe e a outra virá. E quando vir, durará pouco tempo, porque o império da besta, do anticristo, juntamente com esses 10 reis, demorará pouco tempo, 3 anos e meio, mano. Se nós formos colocar, equiparando esses reinos que dominaram por vasta terra, por vários anos, séculos, um reino que dura 3 anos e meio, é muito pouco tempo, né, mano? Colocando como exemplo, né, esses reinos que já passaram. Então, pouquíssimo tempo. Fala aqui por 1 hora, ou seja, por pouco tempo, para a glória de Deus. Então, esse aqui é uma das coisas importantes, né, para sabermos, né, sobre essa besta, esse reinado da besta, de onde ele veio, as principais características, para a glória de Deus, né, amados irmãos? Então nós vemos que 2 grandes características do anticristo, para identificá-lo, para que a gente não fique acreditando em qualquer pessoa que vai fazer um vídeo, o anticristo é o Barack Obama, cada líder poderoso do mundo aí, entre aspas, fala, esse é o anticristo, aquele é o anticristo. Mas temos uma localidade, a localidade é o extremo norte de Israel, ele virá de lá, o anticristo virá de lá, essa é a sua localidade. E 2 grandes características são se engrandecer sobre todo Deus e ser objeto de adoração. A primeira característica, ele quer ser adorado, quer ser como Deus. E a segunda grande característica ele não reconhece que nosso Senhor Jesus Cristo veio em carne e habitou entre nós. Essa é a segunda grande característica. Ou seja, a pessoa que fala, Jesus não é filho de Deus, esse tem o espírito do anticristo nela. Então essas 2 grandes características para a gente identificar o homem do pecado, o filho da perdição. Ele tem essas 2 características e se localiza no extremo norte de Israel e está, né, formando um exército poderoso, etc. Esse é o anticristo, para a glória de Deus. Que no momento exato, né, antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, primeiro acontecerá a apostasia, como é descrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2 e 3. E então, depois da apostasia virá um homem do pecado, filho da perdição, etc., que se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, se engrandecendo como se fosse o próprio Deus e senta no trono de Deus, etc. Esse negócio de sentar no trono de Deus é se engrandecer, mas a partir do momento que esses reis se engrandecem como se fosse Deus, ele quer sentar no trono de Deus, mas não tem trono de Deus aqui na terra, físico. Porque o trono de Deus está nos céus, amado. De lá ele governa para a glória de Deus. E ele virá para governar sobre nós na sua volta. Então não tem esse negócio que o anticristo vai sentar no trono, vão fazer o terceiro templo. Mas, irmão, isso aí não existe. A besta, o anticristo vai sentar em trono físico nenhum em Israel, falando que é trono de Deus, porque o trono de Deus fica nos céus, amado. É de lá que ele governa os céus e irá governar toda a terra, porque o nosso Deus não está governando
a terra ainda. O capítulo 11 do Apocalipse, que eu vou ler aqui para você, né, mano, para não ficar só nas minhas palavras. Apocalipse 11 fala o seguinte: depois da sétima trombeta, quando a sétima trombeta soar, tocar, o nosso Senhor Jesus Cristo vem trazendo a vingança e fazendo tudo que tem que ser feito. Presta atenção. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve vozes nos céus dizendo: o reino do mundo se tornou do Senhor do seu Deus. Ou seja, o reino do mundo se tornou do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu Deus. No momento, a terra não é o reino de Deus, porque só tem injustiça. A justiça do homem é terrível, não tem justiça, não, é injustiça. O príncipe desse século é o diabo, o Satanás que habita na terra, que comanda esses poderosos todos aí. Mas tudo que está escrito acontecerá. Nada foge do controle de Deus. Tudo que vai acontecer está escrito na palavra de Deus. Mas o Senhor Deus não domina sobre a terra. Ele vai dominar quando ele voltar, depois da sétima trombeta. Então, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aí fala: os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Ou seja, começou a reinar nesse momento, não reinava, não está reinando na terra ainda, reina nos céus, mas naquele grande dia ele vai reinar sobre toda a terra, e então haverá novos céus, nova terra, onde se habita a justiça, porque nessa terra que a gente vive aqui habita a injustiça, porque o Deus desse século é o diabo, que é adorado em toda esquina, aí, até dentro de muitas igrejas, aí, só a misericórdia de Deus. Está longe do Senhor. E as nações, versículo 18, as nações se iraram, porém chegou a tua ira, chegou o tempo de julgar os mortos, ou seja, o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai haver a ressurreição dos mortos, os santos para a glória de Deus, os ímpios para a perdição eterna. E recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e uma grande temporal de granizo. Ou seja, essa parte de temporal de granizo está falando lá no capítulo 38 de Ezequiel, do grande terremoto. Isso é tudo o mesmo evento, amado irmão. É um evento grandioso da volta do nosso Senhor Jesus Cristo e da consumação dos séculos para a glória de Deus. Então, o anticristo não pode ser qualquer pessoa. O Xi Jinping, ele com certeza tem um espírito do anticristo nele, que ele gosta com certeza de ser adorado, e com certeza ele não reconhece que Jesus Cristo é Filho de Deus. Ele pode ser considerado o anticristo, mas não o anticristo propriamente dito, porque ele a localidade dele não está no extremo norte de Israel, e sim lá para o extremo nordeste, lá para o lado direito, bem distante de Israel. Ele não será o líder, o anticristo de todo o exército. O líder virá do extremo norte de Israel, para a glória de Deus. Então, tem muitos anticristos, como diz aqui no 1 João capítulo 4, né? Tem muitos anticristos por aí, mas o propriamente dito não veio, mas não tardará a vir. Então nós temos que estar atentos a todos os sinais, essas guerras que estão acontecendo, tudo que acontece não é por acaso, né, mano? Temos que estar firmes diante de Deus, santificando, né, lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, dia após dia, que é tudo para a glória de Deus. Então, para terminar, né, com chave de ouro aqui, né, amados irmãos? A palavra de Deus é maravilhosa. Vamos terminar com Apocalipse 21, porque essa é a nossa esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que os servos do Senhor estão esperando?
estamos esperando, amado irmão, novos céus e nova terra, onde se habita a justiça, não nessa terra que a gente vive hoje em dia, que é só a misericórdia de Deus para nos dar vitória nessa terra. Vamos estar lendo então Apocalipse 21, do 1 ao 8. Vamos estar lendo a nossa esperança, amado irmão, que nós esperamos dos céus com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que diz assim o título, né? Nova Jerusalém, para a glória de Deus. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Houve uma forte voz que vinha do seu trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono de Deus nos céus, está fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Versículo 6, disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor dará tudo isto, e esse seria o seu Deus, ele será o meu povo. Mas aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, e aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, amados irmãos. Para todos essas pessoas que não prestam, estão longe do Senhor, né? E muitos estão dentro da igreja, etc., porque o Senhor Jesus Cristo falou: é necessário que o joio cresça do meio do trigo, para que naquele grande dia seja ceifado, seja separado, o trigo é botado no celeiro, novos céus, nova terra, e o joio é jogado no fogo, que vai queimar todo o seu restolho, para a glória de Deus, e para sempre estarão longe do Senhor, para a glória de Deus. Então essa é a nossa esperança, amados irmãos, que nós venhamos estar diante do Senhor, na presença de Deus, para que naquele dia, grande dia, o Senhor não nos ache nus, ou seja, com vergonha, com pecado, porque Ele falará assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas aqueles que são fiéis ao Senhor, buscando a sua face, estarão limpos, e diante de Deus escutará: vinde, bendito de meu Pai, entraste no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então essa é a nossa esperança, meus irmãos, que a cada dia mais nós viemos a buscar o nosso Senhor Jesus Cristo, se livrar de todo pecado, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, estejamos com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, pregando a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, para todo aquele que quer ouvir. Aquele que não quer ouvir, bata a sandália dos seus pés, porque o juízo para aqueles que não querem ouvir será maior daquele que Sodoma e Gomorra, para a glória de Deus. Então sejamos sóbrios, ilustros diante do Senhor. Anticristo existem desde a fundação do mundo, mas o principal ainda virá. Estejamos atentos com sinais, aqueles reinados, o norte, o extremo norte de Israel, tudo aquilo que acontece, as guerras, porque ela virá e não tardará. Quando Israel estiver em paz e segurança, haverá repentina destruição e ninguém escapará. 2/3 da cidade será destruído, mas 1/3 será purificado no fogo, os filhos de Deus, para a glória de Deus. Guerras e rumores de guerra existem e vai se intensificando a cada dia mais. Então estejamos sempre lúcidos, atentos nos sinais, com essa esperança da volta do nosso Jesus Cristo no nosso coração. Então fique com essa palavra, com esse estudo
sobre o anticristo, sobre como saber as duas grandes principais características dele e de onde ele vem, qual a sua localidade, qual o seu intuito, é destruir o povo de Deus, o povo de Israel. E nós, como servos do Senhor, através do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos enxertados no Israel do Senhor. Por isso que fala no capítulo 7 de Apocalipse, né? O povo santo de Deus, 144 mil de todas as tribos, povos, línguas e nações, todos os povos misturados num só Israel, que é o Israel do Senhor, é o povo de Deus. Não somos da carne, mas somos pela fé, através do nosso pai Abraão, etc. Nosso Senhor Jesus Cristo, somos enxertados na árvore para a glória de Deus. Então, se ficou até aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os outros irmãos, se inscreva no canal, meu irmão, que é muito importante, porque todos os vídeos, todos os estudos, é tudo para a glória de Deus. Então, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.